Você tem curiosidade para saber como é que funciona o processo da hipnoterapia? Se sim, fica comigo neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Cristiana Moura, eu sou hipnoterapeuta e a minha especialidade é o desbloqueio do inglês, mas a parte emocional que não está deixando você usar o inglês que você já tem ou não está deixando você estudar mais inglês. No vídeo anterior, eu falei sobre hipnose, o que que é. Esclareci, se você não viu o vídeo, volta lá, vê aquele vídeo primeiro para hoje você entender como é que funciona o processo da hipnoterapia. Pois é, as pessoas elas me procuram por conta das travas do inglês. Só que elas começam a entender que muitas vezes essas travas elas acontecem não é porque elas são burras, ou porque elas não aprenderam, ou porque elas são incapazes, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes isso acontece por questões emocionais, por questões em que a mente acreditou. Lembra na hipnose que eu falei que quando a gente é pequeno, a gente acredita em uma série de coisas que a gente que são as sugestões, né, que a nossa mente acredita que aquilo é uma verdade, que aquela sugestão ela fica presa lá na mente subconsciente. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a trava no inglês, não é porque ela não aprendeu, ela aprende. Só que muitas vezes ela não fala, não se expressa, por quê? Porque lá na mente mais profunda tem uma crença dizendo para ela assim, ó, se você errar, você vai poder ficar de castigo, porque a gente vai trabalhar com as questões que ficaram lá no passado, porque era uma criança que muitas vezes foi muito cobrada quando tirava nota vermelha, às vezes os pais brigavam, ou ela era muito comparada com uma irmã, com uma prima, com alguém. Então, tudo isso vai fazendo a mente dela acreditar e reforçando ao longo do tempo de que ela não pode errar. Isso é um dos exemplos. Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa trava para falar inglês por conta dessas crenças. E muitas vezes também ela não consegue aprender inglês. Por quê? Porque lá na mente dela também tem algumas crenças que fazem ela acreditar que se a mente dela acreditar que se ela aprender inglês, vai levá-la para alguma outra coisa, para um outro nível, para um outro cargo, para uma outra responsabilidade. E às vezes existem crenças limitantes ali que não deixam, que fazem com que ela não aprenda, para que ela não passe para esse outro nível. Então, como é que funciona isso aqui no trabalho terapêutico? Eu sempre chamo as pessoas, a primeira coisa que eu faço com as pessoas é trazê-la para uma consulta de análise de caso, e é como se fosse uma avaliação. Mas não é uma simples avaliação, não é a pessoa vem aqui, avalia, pode ou não pode, não é bem assim. Nessa primeira parte a gente faz uma avaliação sim, mas eu vou fazendo uma série de perguntas que eu preciso entender o que que aconteceu. Eu vou perguntando a história dela, perguntando primeiro eu pergunto como é que é a relação dela com o inglês. Depois eu pergunto, questões de: "Você já fez terapia? Você já passou por algum tratamento e por quê?". Depois eu vou para a parte da infância, da vida dela, e dentro de tudo aquilo que ela fala, eu vou prestando atenção não só no que ela me fala, mas nas entrelinhas, porque eu não sei se você sabe, quando vocês estão falando com a gente, vocês vão falando coisas que vocês não percebem, que são as entrelinhas, e nós aqui desse lado aqui terapêutico, a gente começa a analisar, a captar. Fora isso, tem a linguagem não verbal, que vocês se expressam de determinada forma, que contam muito sobre você. Então, isso daí é muito importante para que eu entenda essa mente que está ali no seu subconsciente, que vocês vão me dando dicas ali, indícios que vocês às vezes não sabem que vocês falam. Então, coisas que vocês repetem demais, sabe? Do tipo assim, ah, porque eh, eu sou muito segura, sabe, Cris? Então, não sei o que, não sei o que. Aí passa um tempo, então, é que essa minha insegurança, uhum, não, porque. E aí ela vai, eu falo, bom, tá ali, alguma coisa tem ali. Ou às vezes ela vai de falando de pessoas. Não, porque quando eu era pequena, porque meu pai, não sei o que, não sei o quê. Tá bom. Daqui a pouco vai falando do emprego, não, porque no emprego, não sei o que lá. Nananana. Não, porque quando eu estava no meu primeiro emprego, meu pai, eu falei, uhum. E aí, vou deixando falar. E aí, mais um pouquinho, não, é porque meu pai, porque é meu pai, porque o jeito do meu pai. Quando vem muito assim, eu falo, tem coisa ali. Então, vocês mesmos vão me trazendo várias informações que vocês não percebem, que não são tão claros e diretos,
mas que eu vou captando aqui. Dentro de tudo isso, depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a mente de vocês, né, para trazer clareza ainda. Só quando eu explico a mente de vocês, gente, vocês não têm noção do que faz com a própria mente de vocês. Porque muitas vezes vocês sentem coisas, vocês percebem coisas, mas muitas das vezes vocês acham que, ai, isso é normal, sabe? Às vezes se sentir inseguro, se sentir com medo, se sentir sempre o que não é privilegiado. Ah, mas isso é normal. Outra coisa é quando eu estou falando da mente de vocês, uma série de coisas estão sendo organizadas dentro da sua própria mente. A organização que tem, a clareza que traz, faz com que você perceba que, nossa, então isso que eu sinto não é tão normal assim, ou nossa, isso que eu sinto é normal desse jeito e eu me culpo. Então, entenda isso, quando a gente traz um conhecimento, por isso que esses vídeos que eu coloco são tão importantes. Por quê? Porque a partir do momento que vocês ouvem, começa a trazer clareza. E essa clareza já muda uma série de percepções ali na sua parte, na sua mente subconsciente. Depois, é claro, né, explico o que é hipnose de maneira muito mais rápida do que eu expliquei aqui no vídeo anterior. E aí vem a parte mais interessante, que é a parte prática. Por que que eu levo a pessoa para a parte prática? Porque é na parte prática, que eu vou entender como é que a mente reage, a mente dela reage perante as instruções, perante as sugestões que eu mesma dou. Tem pessoas que elas estão tão prontas para o processo que a hora que eu tô falando com elas, eu já tô percebendo que elas já estão ali prontinhas para receberem as sugestões. Uma das coisas que eu sempre faço aqui, para a gente entrar nesse processo, eu sempre levo a pessoa num relaxamento, tá? Então todo mundo que vem aqui pela primeira vez vai sim num processo de relaxamento. Eu relaxo vocês fazem um relaxamento conduzido. Cris, mas vão ter vários hipnotistas, às vezes, que vão ler vão assistir esse vídeo, né? Ou hipnoterapeutas que vão assistir esse vídeo e vão falar assim: ai, não, Cris, eu gosto de levar a pessoa no transe instantâneo. Dá para fazer isso? Claro que dá. Ah, não, Cris, eu uso tal coisa para poder colocar a pessoa em transe, porque eu quero trazer a emoção dela. Dá para fazer isso? Claro que dá. Só que eu não faço isso por quê? É claro que se a pessoa já está na emoção, eu já uso de uma outra forma. Mas por que que a maioria das pessoas eu levo nessa parte de relaxamento? Porque é a primeira vez que elas estão falando comigo. É a primeira vez que elas estão fazendo hipnoterapia. Então eu quero ir com calma, eu quero relaxar a mente dela para falar assim: "Ó, você está segura aqui comigo". Eu quero relaxar você todo para sua mente meio que desarmar. Quando a gente relaxa, você não perde a consciência, tá? Esqueci de falar isso no outro vídeo. A hipnose não te deixa inconsciente, então você não perde a sua consciência, você vai estar o tempo todo consciente. Só que quando você está em estado de relaxamento, a sua mente consciente ela fica mais preguiçosa para te fazer perguntas, para ficar te questionando. Então, por isso que eu trago esse relaxamento. Então, para mim, eu já testei várias coisas. Uma das coisas que mais traz resultado é levar a pessoa nesse relaxamento numa primeira vez. Ela não me conhece, ela ainda está apreensiva, ela não sabe nem o que, que vai acontecer. Então, nada mais justo do que eu deixar ela relaxada. E quando ela relaxa, ela se desarma, ela fica mais tranquila. E para mim fica muito mais fácil trazer a situação que precisa. E uma coisa que eu sempre faço, tá? Com emoção ou sem emoção, para mim não tem, a emoção não tem que estar exacerbada, porque conhecendo a mente inconsciente do jeito que eu conheço, ela vai trazer a resposta que eu preciso, sempre. Então, mas para isso eu preciso saber o quê? Se a pessoa ela tá apta ali, se a mente dela tá de acordo para, tudo bem, eu vou te entregar o ouro porque eu quero resolver. Então tem muitas pessoas, a grande maioria, tá? Vou falar 90% das pessoas, quando elas vêm para aqui para análise de caso, e elas sentam naquela poltrona, elas realmente elas acessam coisas para que a gente trabalhe. Tem pessoas que eu já percebo que a mente ela esconde, ela vai escondendo coisas. Quando eu tento entrar, não vai, tá? Cris, como assim você tenta entrar? Com perguntas. Quando eu faço determinadas perguntas, a primeira coisa, eu sempre falo, a primeira coisa que sua mente trouxer falar é o que é certo. E quando eu faço a pergunta e ela fala assim: "Ah, Cris, não veio nada, tá tudo escuro", ou
eu vou para um outro caminho, mas eu vejo que tem várias vezes que ela não me traz muitas respostas, eu percebo que, a mente dela subconsciente está assim: "Ó, eu quero, mas eu não sei se eu tô tão pronta assim". Então, a gente vai, claro, eu testo todas as ferramentas, com todas as maneiras, as ferramentas da própria hipnose para saber como é que vai. Tem pessoas que aos poucos ela vai abrindo as portas e vai, tem pessoas que não vai. E tá tudo certo. Por quê? Porque não é o momento dela. Significa que a hipnoterapia não é para ela? Não. Significa que ela não está pronta ainda para a hipnoterapia. E tá tudo bem, porque ela não vai, a mente dela vai trazer uma parte. Então, essas pessoas, o que daria para fazer? Reforços positivos. Reforços positivos no sentido de fazer a mente dela, eh, a gente entrar com sugestões boas para ela em relação ao próprio inglês, fazendo com que aquilo fique sendo absorvido somente nisso, mas sem trabalhar a parte emocional, somente com reforços de sugestões. E tem outras pessoas que realmente eu falo: "Olha, procura um psicólogo, procura um psicólogo, o psicólogo vai poder te ajudar neste primeiro momento", porque realmente está tudo tão, ela ainda está tão armada de uma série de coisas ali, que não está pronta. Então assim, o negócio é não forçar, não esquenta, não esquenta, assim, eu não forço ninguém a nada. Tanto que quando eu levo a pessoa no transe, quando eu vou fazer perguntas, eu nunca peço para a mente levar ela em determinado evento. Isso eu nunca faço. Eu sempre peço para que a mente dela traga aquilo que é mais importante resolver. Porque a sua mente é a coisa mais especial, mais inteligente que você tem na sua vida. Então, ela sabe tudo sobre você. Isso é tão fato que muitas vezes a pessoa chega aqui, ela vai me contando coisas que ela fala assim para mim: engraçado, eu nunca falei isso para ninguém. Ou nossa, eu não sei nem por que eu tô falando isso pra você, eu ia falar outra coisa, mas veio. Por quê? Porque a sua mente ela já vem preparada para tudo aquilo que ela já vai trabalhar. A nossa mente é a coisa mais incrível que existe. Então, num primeiro momento, então, esse vídeo eu tô falando exatamente isso desse primeiro momento que acontece, que é a análise de caso, para que você entenda que quando você vem fazer uma análise de caso comigo, você vem para entender um pouco mais de você, mas a gente ainda não vem para tratar a origem do seu problema. A gente vem para eu entender a sua história e dentro do processo ali que eu vou fazer da parte prática, o que eu vou fazer nessa parte prática? Nessa parte prática eu vou fazer algumas perguntas para sua mente, que ela vai me trazendo algumas respostas para que eu perceba da onde está vindo essa trava toda que o seu inglês está trazendo. E é muito comum que a maioria das pessoas, elas não me trazem um evento, de ligado ao inglês. Geralmente elas me trazem eventos que não tem nada a ver com inglês, mas tem a ver com a insegurança, tem a ver com, medo, tem a ver com tristezas, que isso tudo faz com que a mente trave o inglês. Então nesse primeiro momento, é meio que eu falo que essa parte prática é uma parte rápida, tá, demora aí uns 15 minutinhos, mas eu preciso entender como é que essa mente está respondendo às minhas sugestões. Então, é uma coisa muito rápida nesse primeiro momento. O próximo vídeo, sim, o próximo vídeo eu vou trazer como funciona a parte do tratamento. Porque a partir do momento que a pessoa vem fazer análise de caso, ela fala: Nossa, Cris, é isso mesmo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso. Aí a gente vai aprofundar tudo isso. E aí eu venho no próximo vídeo explicando como é que funciona realmente o tratamento em si. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Se você fez análise de caso comigo, comenta aqui se fez sentido, como é que você tá. Às vezes a pessoa não volta depois, mas ela sente que alguma coisa mudou. As mudanças elas não são drásticas, elas são graduais e naturais. É por isso que eu gosto tanto da hipnoterapia, porque ela não faz uma mudança drástica, ela faz uma mudança muito natural, porque ela faz você ver internamente coisas que antes você não via. Então compartilha esse vídeo, comenta aqui comigo, dá o seu joinha, se inscreve no canal. E aí, no próximo vídeo, a gente vem com o vídeo 3, falando realmente do tratamento em si, como é que funciona.